Tempo precioso. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Sempre que nós estamos aqui juntos com vocês, para nós sempre é um tempo muito precioso. E esse final de semana não tem sido diferente. Desde o momento que nós chegamos aqui, nós tivemos a oportunidade de chegar bem no momento em que estava acontecendo o presbitério profético. E o pastor falou, querem descansar ou querem ir lá? A pastora Tânia já abriu a porta do carro e já saiu. Aí nós vamos lá. Fomos muito abençoados pela vida do pastor Tiago, a vida da sua esposa, palavras vindas de Deus, do trono de Deus, e para nós sempre é um tempo de refrigério, querido, estar aqui com vocês. A Shalom de Vite é uma igreja profética e nós somos muito abençoados quando nós estamos aqui. Através de palavras, através desse mover gostoso, a presença de Deus que é real nesse lugar, amém? Consegue perceber, querida, a presença de Deus aqui? Amém? Muito bom, muito bom. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, um pensamento, e essa palavra chama a mensagem da cruz. Eu percebo que ao longo desses anos e ao longo da nossa trajetória, servindo a Deus, cuidando de pessoas, amando pessoas, ali em Paranavaí, e olhando para a igreja de um modo geral, hoje brasileira, nós percebemos muitas mensagens hoje. Nós percebemos uma variedade de mensagens hoje, mensagens de Deus, mensagens de libertação, de cura, mensagens que apontam para Jesus. E no meio dessas mensagens de Deus, tem algumas mensagens que são meio duvidosas, algumas mensagens que às vezes a gente torce o nariz um pouquinho, somente nesses dias de agora. Mas existe uma mensagem, querido, que ela é a mensagem de Jesus, que é a mensagem da cruz. E muito mais do que uma mensagem, a mensagem da cruz ela é um convite para nós. E como eu fui ministrado nesse tempo de louvor aqui, o Senhor falava comigo sobre isso. Não é uma mensagem, Fábio, é um convite. É muito mais do que um convite. É uma ordenança. A mensagem da cruz, ela revela, querido, o nosso coração. A mensagem da cruz, ela revela o quanto nós necessitamos e carecemos da graça e do favor de Deus. A mensagem da cruz, ela revela a obra perfeita que Jesus cumpriu. Ela revela o senhorio de Jesus, mas ela revela também uma obra, e não foi uma obra qualquer. Não foi uma obra sorrindo apenas. A mensagem da cruz e o convite da cruz é muitas vezes um convite para a morte. Essa é a verdadeira mensagem da cruz de Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso de número 18. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, na NVT. Você pode acompanhar comigo, você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo do celular. A palavra de Deus aqui, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Amém? A palavra, querido, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. Há um tempo atrás eu ouvi de um homem de Deus que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, onde Jesus já está à porta, aqueles que querem viver uma vida mais próxima do Senhor, vão se limpar cada vez mais, vão se santificar cada vez mais. E aqueles que não querem, querido, que querem viver uma vida segundo o curso desse mundo, segundo o dono desse mundo, eles vão se afundar cada vez mais. A mensagem da cruz, o que Paulo estava escrevendo aqui aos Coríntios, é justamente essa. A mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. A mensagem da cruz não faz sentido nenhum para aqueles que estão caminhando a passos largos rumo ao inferno. O inferno é real, meus irmãos. O inferno é real.
não é uma história de quadrinhos, não é um conto de fadas. O inferno é real. O apóstolo Paulo diz: mas para nós que estamos sendo salvos, o pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso de uma forma muito inteligente. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Há uma progressão de salvação, eu não quero me ater a esse assunto, mas ele fala sobre isso. Para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Esse poder aqui é a dinamite de Deus. No verso 19, ele diz assim: como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Os eruditos, os argumentadores dessa era? Não são poucos. Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Eu adoro esse versículo de Paulo. Paulo diz que Deus, na sua soberania, Ele usou a loucura da nossa pregação a salvar aqueles que são seus. Você já tentou explicar algo de Deus, querido, para alguém? Principalmente para alguém que não se diz cristão, para alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, para alguém ainda que não teve uma experiência verdadeira, para alguém que ainda não teve uma conversão genuína. É loucura, querido, não entra na cabeça das pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala sobre isso, que as coisas espirituais, elas não são discernidas aqui no nosso intelecto. As coisas espirituais, elas são discernidas no nosso espírito. Amém? Por isso que muitas coisas é loucura. Ah, para que isso? Para que daquilo? Ou por que disso isso? Ou por que dessa canção? Ou por que existe isso? Loucura, querido, para as pessoas. Um dia nós também fomos assim, não é verdade? Talvez muitos de nós aqui, talvez um dia dissemos que odiava esse povo crente, que faz barulho. Para que essa gritaria? Deus não é surdo. Quantas vezes nós não ouvimos isso e às vezes até proferimos esse tipo de palavra? Loucura para o entendimento das pessoas. No verso de número 22, ele diz: pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam a sabedoria. Assim, quando nós pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Não faz sentido nenhum para as pessoas que não conhecem a Cristo dizer que Cristo foi crucificado, dizer que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Eu vi algo esses dias que até me chocou de certa forma. Diz que uma pesquisa de rua perto da Páscoa, entrevistaram lá centenas de pessoas e a grande maioria não sabia qual que era o verdadeiro sentido da Páscoa. As pessoas não sabiam qual que era o verdadeiro sentido. Essas pessoas precisam de um Salvador, amém? Essas pessoas precisam conhecer o Jesus que nós conhecemos. O nosso Senhor, o nosso Salvador, precisa se fazer conhecido a essas pessoas. Verso número 24. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Queridos, não sei se você já ouviu aquele velho ditado: o fulano foge da cruz como... o fulano foge disso como o diabo foge da cruz. Você já ouviu isso? Eu vi muito isso também. Mas a mensagem da cruz, ela é interessante, ela tem alguns aspectos e alguns aspectos poderosos. Quando nós olhamos para o mundo bíblico, nós percebemos que a morte pela cruz
era algo muito mais comum do que nós imaginávamos. Dezenas ou até centenas de homens foram mortos, crucificados. Se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vai perceber que isso era algo quase que comum naqueles tempos. E Jesus e aqueles 2 homens que estavam lá, eram só mais 3 homens que, no ponto de vista deles, os romanos haviam errado, haviam falhado e deveriam morrer daquela forma. A morte por cruz era a pior de todas as mortes, dentro do ranking das mortes. Primeiro vinha a morte por crucificação, segundo vinha a morte por fogueira, lançava as pessoas dentro de uma fogueira, e a terceira era a morte por decapitação. Se nós olharmos para a vida daqueles homens que caminharam com Cristo, essas foram quase que unanimidades, as mortes que esses homens sofreram. O Evangelho da Cruz fala disso. Fala de um convite, não por uma vida boa. Jesus nunca prometeu isso para mim. O convite da cruz, querido, não fala de carro novo, não fala de casa nova, não fala de um emprego bem remunerado. Tudo isso é bom e é de Deus. Mas o convite do Evangelho da Cruz, da mensagem da cruz, nunca, jamais nos prometeu isso. Pelo contrário, a mensagem da cruz, ela nos chama a morte do nosso eu, a morte para a crucificação do nosso eu. Porque assim como Jesus, ele levou consigo, querido, naquela cruz. E eu quero conversar com vocês rapidamente sobre 3 aspectos da cruz. E o primeiro aspecto que nos chama a atenção, querido, do que revela a cruz de Cristo, chama-se substituição. Você pode repetir comigo? Substituição. O primeiro aspecto da cruz de Cristo fala sobre isso. Olha o que Isaías, capítulo de número 53 e versos número 4 nos diz. Um texto bem conhecido da palavra de Deus. O profeta Isaías 53, verso número 4 diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. As enfermidades de quem, querido? Ele se levou na cruz? As nossas enfermidades. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era o castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu um castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixando os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matador, e como ovelha muda diante dos tosqueadores não abriu a boca. O primeiro aspecto da cruz é o aspecto de substituição. Pastor, o que fala sobre substituição nesse texto? Tudo aquilo que era para mim e você sofrer. Todo o pecado, querido, de toda a humanidade, Cristo levou consigo. Todas as enfermidades, querido, que eram nossas, não são mais. Cristo levou consigo na cruz do Calvário. E não só isso. A Bíblia fala sobre essa obra de substituição. Cristo não foi crucificado porque Judas traiu ele, como algumas pessoas acreditam, não. Cristo foi crucificado, querido, por causa de uma dívida minha e sua. Uma dívida que era impagável, que jamais nós poderíamos pagar. Por isso que a obra da cruz fala sobre essa substituição. A essência da obra da cruz é a substituição. A obra da cruz era parte do plano eterno de Deus, para mim e para a sua vida. Nós não poderíamos pagar. Existia uma promissória, uma cédula de dívida contra nós, e nós nunca poderíamos pagar aquilo.
Mas Cristo, Ele levou-se todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, que diga-se de passagem, não eram poucos. E ao invés de eu e você estar pregado naquela cruz, estava Ele, que não tinha nenhuma culpa. E ao invés de reclamar, ao invés de dizer alguma coisa, a palavra de Deus diz que Ele foi como uma ovelha muda, vai ao matadouro, e não disse uma só palavra. O que fica claro para nós, querido, dessa substituição também é quando nós olhamos para a vida de Abraão e de Isaac. Por muitas vezes nós pensamos, mas como é que foi essa substituição? E quando nós olhamos para a vida de Abraão, e todos nós conhecemos a história, Deus fala com Abraão para ele sacrificar o seu único filho, o filho da promessa dele. E Abraão prontamente obedece. No outro dia pela manhã ele pega Isaac, ele pega a lenha, ele pega o cutelo e ele vai rumo ao lugar onde ele havia de consumar aquilo que Deus havia falado para ele. E a história conta, a Bíblia conta, que ele chega num certo caminho, ele fala para os seus servos, vocês param aqui, eu e o menino vamos ali adorar a Deus, e nós retornaremos. É muito interessante essa citação de Abraão, porque ele cria, querido, verdadeiramente, que mesmo ele matando Isaac, Deus poderia ressuscitar, ou Deus ressuscitaria Isaac. Ele diz, nós vamos ali adorar a Deus, e nós retornamos. Sabe, na igreja de hoje, para nós muitas vezes adorar é algo que não tem nada a ver com morte, é algo que não tem nada a ver com dor. Só que a adoração para Abraão era sacrificar o seu próprio filho como oferta a Deus. A adoração para nós hoje se tornou algo leve, algo gostoso, algo prazeroso. E não era para ser assim, se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Eu amo a palavra de Deus, querido, eu amo pregar a palavra de Deus, falar do Evangelho, mas se tem uma coisa que eu gosto de verdade, é um momento de louvor, é um momento de adoração, é um momento onde nós nos entregamos, um momento onde nós cantamos alto, mesmo não tendo uma voz bonita. A adoração para nós se tornou algo prazeroso, meus irmãos, algo gostoso de se viver, por causa do sacrifício dele por nós. A substituição fala disso. Abraão, ele foi, ele levou Isaac, e quando eles chegam no lugar certo, Isaac já não era mais uma criança, Isaac já devia ser um rapazinho, e ele olha para o pai dele e fala, pai, nós pegamos a lenha, nós pegamos o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E aí a citação de Abraão para ele é, Deus proverá para si o cordeiro. E a palavra de Deus diz que quando Abraão ia matar Isaac, Deus providenciou um cordeiro. E eles pegaram aquele cordeiro e eles ofereceram a Deus aquele cordeiro. Esse nos dá o verdadeiro sentido da substituição, querido. Toda a dor que Jesus sofreu não era dele, é nossa. Toda a humilhação que Jesus sofreu não era dele, nossa. Toda a dor que ele sofreu naquela cruz não era dele, era nossa. Esse é o verdadeiro sentido da substituição. Esse é o verdadeiro sentido da mensagem da cruz. E se não fosse pouco, ou se não fosse o bastante ele ter feito tudo isso por nós, a mensagem da cruz ainda nos dá alguns benefícios.
E esse é o segundo ponto que eu quero tratar com você, sobre os benefícios da obra da cruz. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2 e verso de número 13. Interessantíssimas as palavras do apóstolo Paulo aqui, querido. Colossenses 2,13 diz assim: vocês estavam mortos por causa dos pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Olha que poderoso isso, querido. Deus nos deu vida juntamente com Cristo e perdoou todos os nossos pecados. Amém? Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. O que estava pregado naquela cruz, meus irmãos, não era só o corpo de Cristo. Não era só um corpo de um homem inocente que não tinha culpa, que não tinha pecado algum. O que estava pregado naquela cruz era o escrito de dívida, a cédula de dívida que constava contra mim e contra a sua vida. A promissória que nós não conseguiríamos nunca pagar. Cristo não só perdoou, mas como Ele triunfou sobre as hostes do mal naquela cruz. Ele arrancou, querido, o escrito de dívida das mãos do inimigo das nossas almas. Hoje nós olhamos para o perdão e muitas vezes achamos que o perdão é uma emoção. Achamos que o perdão, mas eu perdoo, mas a pessoa lá e eu aqui. Mas quando nós olhamos para o verdadeiro sentido do perdão na Bíblia, nós percebemos que nós precisamos aprender e crescer mais sobre o que é o verdadeiro perdão. Quando Deus, querido, olhou para mim e para você, Ele não disse: já que vocês não conseguem pagar, vamos deixar para lá isso. Deixa assim. Vocês nunca vão conseguir pagar. Foi isso que Ele fez. Deus olhou para mim e para você e disse: você não tem condição de pagar. Vocês não têm condições de pagar a dívida. Mas eu vou providenciar. Eu vou entregar o meu filho, o meu único filho, e vai pagar toda a dívida de vocês. E vai pagar tudo aquilo que vocês devem. Toda a acusação que era contra mim e contra a sua vida, Cristo pagou naquela cruz. Amém? Toda a dor, querido, que era minha, que era sua, toda a enfermidade que era sobre a nossa vida, Jesus pagou o preço. Por isso que, além de ser um aspecto de substituição, a cruz fala de um benefício, de algo que nós nunca poderíamos pagar, de algo que nós nunca poderíamos desfrutar nesse tempo. Nós nunca poderíamos desfrutar, querido, disso que nós temos desfrutado hoje, de ser igreja, de compartilhar essa igreja, de viver uma vida com os nossos irmãos na fé, de se alegrar uns com os outros. Nós nunca poderíamos viver aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, se não fosse a obra, a substituição e os benefícios que Cristo Jesus conquistou para nós. Olha o que Pedro diz sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1 e verso de número 18, diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Nós precisamos olhar e valorizar isso. Pedro diz que o resgate que foi pago por nós não foi nem de ouro nem de prata, que podem perder o seu valor, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor
e o nosso Salvador. Amém? Se nós temos algum motivo de se alegrar, querido, nós precisamos nos alegrar pela obra que Ele fez naquela cruz. E se isso não fosse bastante, dele ter nos substituído, dele ter nos dado o benefício de não ter mais nenhuma dívida, Ele nos colocou, querido, em um lugar. Repita comigo, um lugar. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e verso de número 4. Esse texto também é sensacional. A palavra de Deus. Efésios capítulo 2 e verso de número 4 diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios ou nos lugares celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Verso número 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Se Ele só tivesse nos substituído, querido, estava bom demais. Sim ou não? Se Ele só tivesse morrido por nós só, já estava de bom tamanho. Mas além dele morrer, dele sofrer toda a dor que era nossa, dele levar consigo os nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Isso fala do verdadeiro perdão. Esse é o verdadeiro perdão no olhar da Bíblia. Não é o perdão que as pessoas falam hoje, não, mas é Ele lá e eu aqui. Você já parou para pensar se Jesus tivesse pensado da mesma forma que muitos pensam nos dias de hoje? Não, eu vou pagar, mas eu não vou pagar tudo, vou pagar só uma parte. Eles que pecaram, eles que... Não. Cristo pagou o preço, levou a nossa dor, levou o nosso pecado e nos deu vida juntamente com Ele. E se não fosse pouco, Ele falou: não, agora eu vou tirar vocês espiritualmente desse lugar de morte, desse lugar de tristeza, desse lugar de depressão, desse lugar de angústia, e vou colocar vocês juntamente comigo, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Dá um glória a Deus forte aí, querido. Ele nos colocou espiritualmente assentados com Ele nas regiões celestiais, meus irmãos. Ele pagou o preço, nos substituiu, nos deu benefícios e nos assentou. A Bíblia não fala que Ele nos colocou um degrau abaixo, ou 2 degraus abaixo. Ele não fala que Ele nos colocou a uma distância, não. A palavra de Deus diz que Ele nos assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Essa é o verdadeiro sentido da obra redentora de Cristo. Essa é a verdadeira mensagem da cruz de Cristo. Isso é o verdadeiro convite para Ele. Hoje nós não estamos mais presos pelas algemas do pecado. Hoje nós não precisamos mais viver uma vida afundado em vícios. Hoje nós não precisamos mais, meus irmãos, viver uma vida de mentira, de engano. Cristo pagou o preço por nós, nos deu benefícios e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Hoje, queridos, nós estamos juntamente com Ele. Pastor, o que nós precisamos fazer agora? Agora, querido, nós precisamos levar essa mensagem da cruz. Aqueles que estão se perdendo. Hoje nós precisamos, já estava ótimo, pastor, porque
O que Ele fez por mim foi algo tremendo, foi algo sobrenatural. Mas sabe o que muitos cristãos e muitos crentes têm feito hoje? Têm se assentado sim nesses lugares e não têm se importado com as outras pessoas. Que sentido faz, meus irmãos? Que sentido faz tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você, se não fosse para nós pregarmos as boas novas do Evangelho para aqueles que estão se perdendo? Que sentido faria Cristo ter morrido, ter sofrido tudo que Ele sofreu, para salvar uma parte da humanidade? Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Cristo morreu por todos. Amém? Cristo morreu por todos. Pastor, todos vão reconhecer isso? Não. Mas Ele morreu. A obra dele foi por todos. Cristo não nos colocou nesse lugar, querido, assentados nas regiões celestiais, para nós nos acomodarmos. Já está bom, eu já estou com Cristo espiritualmente nas regiões celestiais. Não. Ele nos colocou nesse lugar, para onde nós estivermos, pessoas serem tocadas pelo amor dele. Para no meio onde Ele nos inseriu, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro das nossas casas, dentro das igrejas, nos campos de futebol, aonde nós estivermos, pessoas sejam tocadas pela graça, pessoas sejam tocadas pelo amor, pessoas sejam tocadas pelo perdão dele. Esse é o verdadeiro propósito. Essa é a essência da mensagem da cruz para a sua vida. Nunca foi, meus irmãos, um convite para uma vida boa. Nunca foi um convite para ter o carro X ou o carro Y. Nunca foi. Isso que nós temos visto e ouvido, eu imagino que deve enojar o coração de Deus. Nunca foi para isso. O que Cristo fez por mim e por você, querido, o que Ele tem nos chamado, o que Ele tem nos convidado hoje, o chamado dele para mim e para você nesses dias, é um chamado para a cruz, é um chamado para a morte, mesmo que doa, mesmo que façam escorrer lágrimas, mesmo que nos tire do conforto, nos tire desse lugar onde nós queremos estar. Mas o chamado dele para você é um chamado de morte, é um chamado de renúncia. Para que isso, pastor? Jesus já não pagou o preço? Pagou o preço. Hoje nós estamos com Ele, mas existem milhares e centenas de pessoas que precisam ouvir dessa evangelho, dessa mensagem da cruz. E sabe qual que é a pergunta dos céus para nós essa noite? Quantos de nós estamos dispostos a voltar para a cruz? Quantos de nós estamos dispostos verdadeiramente a matar o nosso eu, a matar o nosso ego e a viver uma vida entregue aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a renunciar os nossos sonhos e os nossos projetos de vida? Para quê, pastor? Para que outros conheçam o Evangelho, para que outros sejam salvos. Esse é o chamado de Deus, querido, para a minha vida. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Quero que você se coloque em pé.